Irmãos e irmãs, não existe nada mais poderoso e transformador que uma igreja que vive em autêntica comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Não que as pessoas que compõem essa igreja possam ter, porventura, algum tipo de poder nelas mesmas, ou algum tipo de autoridade nelas mesmas, mas a questão é que onde quer que haja uma igreja viva, uma igreja que tenha a sua vida autêntica de comunhão com Deus e uns com os outros, Deus, em resposta a essa comunhão viva e real e autêntica, Deus revela o seu poder e Ele coopera com a igreja manifestando esse poder, a fim de que o propósito que Ele tem através dessa comunhão, através desse povo, dessas pessoas que se reúnem debaixo do poder do nome de Jesus, se concretizem. Isso certamente resulta em restauração, resulta em salvação, resulta em transformação. É o que nós podemos ver no texto de Atos dos Apóstolos, que nós temos lido desde o primeiro capítulo até agora. Já vimos tantos testemunhos maravilhosos daquilo que Deus faz. E esses irmãos e essas irmãs são pessoas simples, muitas delas sem nenhuma instrução formal, gente bem humilde, em todos os sentidos. Não havia nelas grandes pretensões, muito pelo contrário. Agora, elas sofreram verdadeira transformação no seu íntimo. De fato, elas passaram a ser nova criatura, elas se tornaram vida nova, nasceram de novo. E mais, além de terem nascido de novo, de fato, elas se empenharam fervorosamente em viver como pessoas transformadas. Elas cultivaram a sinceridade, a singeleza, o temor, cultivaram o apego à comunhão da igreja, o amor ao serviço a Deus. Coisas simples, simples. E tudo isso resultou em grande poder, não como demonstração de força ou como uma fonte de opressão sobre quem quer que seja ou que fosse, mas como instrumento da graça de Deus, na cura de pessoas, na libertação de pessoas, na partilha daquilo que se tinha, no andar junto, na distribuição de recursos. E essas práticas simples geraram uma força de atração tão irresistível à igreja que todo mundo queria participar. E por isso, no verso 47, a Bíblia diz que a igreja caía na graça de Deus e na simpatia do povo, contava com isso o tempo todo, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eram muitos. Porque quando a igreja vive essa comunhão autêntica, ela se torna uma igreja irresistível. Todos querem participar. A igreja cresceu rapidamente, e não cresceu apenas de modo significativo no aspecto numérico, mas sobretudo a igreja cresceu na sua capacidade de influenciar a sua sociedade imediata, não com propagandas bombásticas, não com outdoor ou com carros de som, mas a igreja influenciava a sua sociedade imediata com a oferta de um caminho alternativo, de uma vida qualitativamente melhor que Cristo estava oferecendo às pessoas. Isso foi o que influenciou a sociedade do primeiro século. Até pessoas de classe social mais elevada estavam se convertendo a Cristo, estavam se rendendo ao senhorio de Cristo. E é assim que nós vemos a partir do versículo 12, aí do capítulo 5, até o versículo 18, que foi até onde a gente conseguiu ir, não vamos poder avançar além disso. É assim que o texto vai dizer o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes atribuía grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro,
ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Só até aí. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Que o Espírito Santo traga revelação do alto para os nossos corações. Senhor, manda agora o teu poder sobre as nossas vidas. Amém. Para que a tua palavra seja eficaz. Para que a tua palavra cumpra o seu propósito. Não volte para ti vazia, mas faça aquilo para que o Senhor a designou nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, na exposição desse texto, nós podemos destacar o seguinte: em primeiro lugar, estes versículos vão demonstrar que Deus estava respondendo à oração feita em unidade pelos irmãos. Não é? Nós podemos nos lembrar que lá no capítulo 4, 29 e 30, nós já passamos por esse texto, os irmãos estavam orando após a soltura dos apóstolos naquela primeira detenção. Naquela ocasião os irmãos oraram, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e lá pelo final da oração eles vão dizer: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, o que estava acontecendo agora, relatado pelo versículo 12 do capítulo 5, nada mais era que uma resposta de Deus à oração feita por aqueles irmãos em unidade. Não é? Em segundo lugar, os sinais e prodígios, aqui, é uma expressão muito importante na Bíblia, muito ocorrente desde o Antigo Testamento, e essa expressão ela se refere às ações especiais de Deus, que vão demonstrar o quê? A força irresistível do Senhor enquanto Criador, enquanto Salvador e sobretudo como Senhor. Sempre que ocorrem sinais e prodígios, isso desperta nas pessoas que presenciam esses sinais um misto de pavor e de admiração. E isso sempre direcionado ao próprio Deus, não é? Ao próprio Deus, quando temos a compreensão de que é Deus que opera todas essas coisas, mas eventualmente esse pavor e essa admiração também são direcionados aos homens de forma equívoca, de forma errada. Não é? Então, em terceiro lugar, por causa dessas manifestações de poder, o povo que servia ao Senhor junto com os apóstolos, esse povo era confirmado. Deus autenticava o ministério dos apóstolos e a própria igreja do primeiro século e despertava fé no coração dos perdidos. É assim que o apóstolo Paulo declara em Romanos 15, 18 e 19, quando ele diz que os gentios foram conduzidos à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o poder revelado nos sinais e prodígios detinha uma mensagem direta da parte de Deus. Deus estava dizendo através daquelas ações: esses homens são meus mensageiros, eu é que estou autenticando o ministério deles, eles são legítimos servos do Senhor, vocês podem segui-los, porque eles estão fazendo algo que eu aprovo. Ou seja, as ações de Deus legitimavam a igreja, as ações da igreja. E essa autoridade apostólica, ela foi evidenciada de muitas maneiras. Agora, houve um fato que a gente também já viu semana passada, que evidenciou essa autoridade apostólica de maneira muito clara, que foi a morte de Ananias e Safira com uma palavra de exortação do apóstolo Pedro. Isso gerou uma espécie de processo seletivo na igreja. Por isso, aqui no versículo de número 13, diz que dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Por quê? Porque as pessoas temiam.
Elas temiam, ninguém se arriscava a unir-se àqueles irmãos, se não fosse por uma verdadeira obra de transformação do Espírito em suas vidas. Ninguém se atrevia a fazer parte da igreja apenas por entusiasmo momentâneo. Ninguém se atrevia a pegar uma ficha e preencher e dizer: sou membro dessa igreja, apenas porque o hino que agrada aquela pessoa foi cantado no dia, ou porque o pastor pregou uma mensagem que emocionou aquela pessoa. Ninguém fazia isso, porque as pessoas se lembravam que Ananias e Safira morreram porque decidiram se aliar aos apóstolos e à igreja, tendo motivações impróprias nos seus corações. Então eles temiam. Eles temiam. E aqui Deus vai usar esses homens que vão cumprir aí o plano de Deus, o propósito de Deus na vida deles de maneira extraordinariamente eficaz. Nós vamos perceber isso de forma muito clara, sobretudo da maneira como Deus opera, não somente no juízo na vida de Ananias e Safira, como também na restauração da vida de tantas pessoas. E os apóstolos, irmãos, eles vão cumprir esse propósito até a morte de João apóstolo, e a sua função nesse processo revelatório do plano salvífico, então, vai se encerrar neste momento. Por isso não existem mais apóstolos hoje em dia. Bom, pelo menos não apóstolos que tenham visto o Senhor, né? Porque esse era o critério do apostolado. Para ser apóstolo era necessário ter visto o Senhor. Hoje muitos por aí se intitulam apóstolos, mas esse apostolado não é retificado por Deus, não é aprovado por Deus, com certeza que não. Porque a partir do momento em que a igreja recebeu a revelação plena da palavra e as escrituras inspiradas foram seladas como um livro canônico, como o texto canônico da igreja, Deus agora opera diretamente por meio da sua palavra. A palavra de poder, a palavra de transformação, a palavra de testemunho. E a excepcionalidade, né, da maneira como Deus agiu na vida daqueles homens naquele período, pode-se observar também na afirmação de que todos os que afluíam de várias cidades e povoados eram curados, todos. Ninguém foi mandado para casa sem receber a cura. Nós sabemos que nos nossos dias muitos se arrogam do poder de curar, mas quando alguém não é curado, essa pessoa é mandada de volta para casa, e o que se diz para elas é o seguinte: você não foi curado porque não teve fé. Naqueles dias não. Naqueles dias havia um poder real sobre a igreja, e todos os que iam buscar a cura voltavam para casa curados, todos. É isso que o texto vai dizer. Então foi um tempo muito específico da igreja. Ninguém era mandado para casa sem que tivesse recobrado a saúde, irmãos. Agora, o milagre mais extraordinário de todos acontecia no íntimo de cada uma daquelas vidas, quando o Senhor lhe chamava a uma nova forma de existência por meio da regeneração do Espírito. E pela primeira vez, ao falar de inúmeras conversões de pessoas que eram agregadas ao Senhor, Lucas vai fazer uma deferência especial às mulheres, no versículo 14. Ele diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregadas ao Senhor. E aqui cabe um parênteses para fazer um comentário rápido sobre Lucas. É bem típico dele tratar as mulheres sempre de forma muito humana, não é? Num contexto cultural onde isso não era comum. As mulheres nem eram citadas, nem eram contadas. Mas Lucas sempre reserva no seu evangelho um lugar especial para as mulheres. No primeiro tratado, no Evangelho de Lucas, ele tem várias sessões dedicadas ao testemunho do papel importantíssimo que as mulheres desempenharam ali no ministério terreno de Jesus. Elas não tinham título, não tinham nome numa placa, não tinham nenhum brasão, nenhum tipo de galão nos ombros. Elas recebiam da parte de Deus um chamado, uma vocação, e cumpriam isso com muita competência e habilidade. E isso é algo digno de atenção, né? Especialmente no tempo em que a gente vive, quando a mulher tem sido alvo de tantas formas de violência diferentes. Lucas vai fazer algo extraordinário. Lucas vai mostrar que Deus valoriza o ser humano.
independentemente de ser homem ou mulher. Não é? E nós poderíamos aqui emendar com as palavras de Paulo, que está sempre dialogando com Lucas. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: em Cristo não há distinção, não há homem e nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Então é interessante perceber que Lucas chama essa atenção para esse fato, que muitas mulheres também estavam se convertendo. E agora, fechando parênteses, se no povo a autoridade espiritual dos apóstolos infundia pavor e admiração, levando milhares de pessoas a se converterem a Jesus e entregarem as suas vidas ao Senhor, nas autoridades judaicas, essa mesma autoridade dos apóstolos exercia um outro tipo de influência, principalmente nos saduceus. Essa mesma autoridade dos apóstolos provocava ciúmes, provocava inveja e provocava indignação. Nós já vimos isso aqui antes, e se prestarmos atenção aos evangelhos, irmãos, nós vamos concluir que a perseguição que Jesus sofreu e que depois os apóstolos vão sofrer, e a igreja como um todo, não teve em nenhum momento como causa qualquer acusação embasada em provas. Nunca houve um fato. Tudo se resumia a sentimentos contrários a Cristo e aos seus seguidores. As pessoas eram queimadas simplesmente porque o imperador acordou de mau humor, porque ele temia que as pessoas perturbassem a ordem pública, então elas eram executadas. Nós já vimos no capítulo 4, versículo 2, que por causa do ressentimento dos saduceus, Pedro e João foram presos pela primeira vez. Agora, por causa da inveja dos saduceus, de novo, não somente os dois, mas todos os apóstolos são presos. O que a gente percebe aqui, irmãos? Uma questão importante, que desde o princípio, as decisões tomadas por causa de sentimentos sempre foram instrumentos de injustiça e de iniquidade. Sempre. Quantas pessoas hoje, às vezes, tomam decisões tão importantes na vida baseadas apenas em sentimentos? Quantas pessoas deixam de fazer coisas importantes na vida porque sentiram alguma coisa? Os sentimentos têm que ser provados, irmãos, porque nem todo sentimento deve ser levado em consideração, não é? Agora, o que nutria esses sentimentos tão adversos dos saduceus? Havia aqui duas razões principais, uma de caráter religioso e outra de caráter político. Não é? O aspecto religioso é que os judeus já haviam proibido os apóstolos de pregarem a ressurreição, não é? Porque isso era algo ofensivo a eles, era inadmissível aos saduceus, porque eles não criam nisso e não permitiam que se ensinasse esse tipo de coisa. E o historiador Flávio Joséfo vai afirmar que os saduceus, eles criam que a alma morria junto com o corpo e que a ressurreição dos mortos terminantemente não existia. Além dessa questão religiosa, também havia uma questão política, que seria o que? O temor da agitação social, que poderia ser provocada por conversões em massa, e do tumulto provocado por tudo aquilo, e isso certamente iria cair mal diante dos romanos, o que iria também fazer com que os saduceus perdessem o seu status que eles desfrutavam com o Império Romano. Percebe como política e religião estão sempre juntos para atender interesses particulares? Por isso que eu sempre digo que essas coisas têm que ser muito bem separadas. Deus pode se envolver com política, mas os cristãos não devem fazer isso. Porque Deus é isento, nós não somos. Né? O poder corrompe, como já dizia alguém, e muito poder corrompe mais ainda. Então, nós devemos ter muita atenção em relação a essas coisas, irmãos. Agora, já partindo para a conclusão dessa reflexão, a pergunta é: o que é que Lucas está falando para os seus primeiros leitores, com base em tudo isso que a gente está vendo aqui agora? Nós jamais devemos nos esquecer que, de acordo com o próprio Lucas, o livro de Atos é uma narrativa ordenada de fatos testemunhados ou apurados
cuidadosamente por ele. E essa narrativa, né, enquanto mostra os eventos, ao mesmo tempo comunica uma mensagem. E que mensagem é essa? E nessa pequena porção que estamos vendo, nós percebemos que a mensagem de Lucas testifica algumas coisas. Primeira coisa, os apóstolos foram bem-sucedidos, porque eles entregaram a vida a serviço da missão de Deus, e eles fizeram da missão de Deus a sua vida. Vou repetir, os apóstolos foram bem-sucedidos, porque eles entregaram as suas vidas à missão de Deus, e fizeram da missão de Deus as suas vidas. Nós não podemos separar essas coisas. Segundo, essa rendição sem reservas permitiu a Deus, primeiro, agir por meio deles, operando sinais e maravilhas de modo único. Nunca mais se viu algo igual. E segundo, que através desses fatos extraordinários o Senhor mostrasse a sua glória e despertasse a fé em milhares de pessoas. Terceiro, na relação com a igreja, os cristãos sempre deviam guardar o temor, e eles também deviam vigiar para não permitir que a superstição encontrasse espaço para se manifestar. Por quê? Porque muitos estavam crendo que a sombra de Pedro curava. O texto não diz que a sombra de Pedro curava. O que o texto diz é que as pessoas esperavam que a sombra de Pedro curasse. Não é? É preciso tomar cuidado, irmãos, para separar o fervor espiritual da superstição. Essas coisas andam muito juntas. E o fio que separa uma da outra é um fio muito fino. Se a gente não tomar cuidado, nós podemos, por causa do medo da superstição, cair na frivolidade espiritual e nos esfriarmos. E se nós não tomarmos cuidado, por causa do amor ao fervor espiritual, nós podemos cair na superstição. Precisamos estar o tempo todo meditando e procurando de Deus a revelação desse limite que nós precisamos alcançar, desse caminho do meio. E também, enquanto o único Senhor do empreendimento que Ele tem na terra, o nosso Deus é totalmente inconfiável. Irmãos, o compromisso de Deus nesse mundo é com a igreja. Amém? O compromisso de Deus nesse mundo é com a sua igreja. Esse é o grande empreendimento que Deus tem nessa terra. E é esse mesmo Deus que confirma a sua igreja. É esse mesmo Deus que autentica a sua igreja, que confere legitimidade e autoridade a ela. É Ele que a conduz à consumação do seu propósito eterno. O crente não tem que ficar preocupado com essa coisa de batalha espiritual, procurando potestade debaixo de cada mangueira, de cada jaqueira, de cada obelisco, procurando o espírito e a potestade que toma conta da cidade A, da cidade B. Irmãos, o diabo não é dono de nada. Deus é o Senhor de tudo. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida da sua vida. Você não tem que temer o diabo. Você tem que temer aquele e depois que destrói o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Esse você tem que temer. E não é o diabo. É Deus. Esse é o único digno de temor. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o maligno não lhes toca. Nós cremos na palavra do Senhor. E procuramos nos conservar em atitude de vigilância, para não darmos brecha. Nós não podemos viver atemorizados com essas coisas. E por fim, quanto mais obediente a Cristo a igreja se mostrar, é também uma mensagem de Lucas, muito mais eficiente será o seu testemunho àquelas pessoas a quem Deus quer chamar. E também, é claro que consequentemente, muito mais adversa será a reação daquelas pessoas que rejeitam a mensagem que a igreja tem para pregar. Irmãos, a igreja só tem uma mensagem para pregar. É o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Não é o Evangelho, veja bem, é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho que eu
torço para o meu próprio benefício. É aquela palavra de Deus que eu interpreto da maneira que melhor me convém para me favorecer. Isso é o Evangelho. Agora, o Evangelho de Cristo é um só. Essa é a mensagem que a igreja tem para pregar. E quanto mais obedientes nós somos na pregação e no ensino dessa palavra, muito mais eficiente se torna o nosso testemunho, porque Deus coopera conosco. Amém? Amém? Quem transforma não somos nós, irmãos. Quem transforma é Deus. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: rapaz, estou pelejando com um sujeito lá no meu trabalho, já tem meses, mas o cara é duro de coração. Cara, para de pelejar, rapaz. Deixa esse negócio de peleja com Deus, porque só Deus é que pode pelejar com o coração do homem. Quem somos nós? A gente não consegue mudar nem nós mesmos, irmãos. Vamos mudar os outros. Não é verdade? Então essa coisa de mudar o coração só Deus pode. E para concluir, o que Lucas está falando conosco? Já vimos o que ele falou desde o primeiro século, aos seus primeiros leitores. O que ele está falando conosco? A mensagem do primeiro século, ela continua a mesma mensagem, mas ela deve ser compreendida à luz dos desafios que nós vivemos hoje. Então, a primeira coisa importante para nós é que é certo que nem todos aqueles que se convertem a Cristo têm condições de se dedicar integralmente a pregar o Evangelho. As pessoas têm suas ocupações, trabalham, têm família para cuidar, filhos. Muitos pastores também não podem se dedicar integralmente porque têm o trabalho secular. Então nem todos podem fazer o que os apóstolos fizeram. Mas veja bem, mesmo se não pudermos entregar inteiramente a vida a serviço da missão de Deus, certamente, irmãos, nós podemos fazer da missão de Deus o maior sentido para as nossas vidas. Fazer da missão de Deus o maior sentido para as nossas vidas é viver a partir da orientação da palavra que conduz a missão. A palavra do Senhor revelada nas Sagradas Escrituras. Quando eu sou um bom pai, eu estou fazendo da missão de Deus o maior sentido da minha vida. Quando sou um bom marido, eu estou fazendo da missão de Deus o maior sentido da minha vida. Quando sou um funcionário dedicado, honesto, mesmo quando o meu patrão não merece, eu estou fazendo da missão de Cristo o maior sentido da minha vida. Quando sou um cidadão de bem, quando procuro ajudar a minha vizinhança, quando procuro sinalizar o reino através das minhas atitudes, as pessoas com quem eu trato no dia a dia, eu estou fazendo da missão de Deus o maior sentido da minha vida. Porque eu estou deixando de fazer aquilo que o ser humano normalmente faz, que é o quê? Olho por olho, dente por dente, e eu estou fazendo aquilo que Cristo me mandou fazer. Ore pelos que te perseguem. Ame os teus inimigos. Não é? Como Paulo vai dizer, aperfeiçoando ali a explicação para a gente entender, não a mensagem, mas a explicação para a gente entender melhor. Ele diz: olha, faça o bem àquele que te persegue, porque você vai juntar brasas vivas em sua cabeça. Nós podemos ter como prioridade falar de Jesus, irmãos. Falar de Jesus. E não precisamos com aquela coisa impostada, assim, daquele crente bem, não é, floreado nas suas palavras, dizer: meu querido, agora receba uma palavra de Deus que eu vou te entregar em aleluia. Não, você pode simplesmente conversando com ele normalmente, como quem está falando com uma pessoa, um terráqueo como você, não é? Você pode dizer: olha, nessa situação eu acredito que Deus tem uma palavra para você. No Evangelho tal, em tal capítulo, diz isso assim, assim. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo nas suas epístolas, ele trata desse assunto, ele diz isso e isso. Eu creio que se você obedecer essa palavra, isso pode fazer diferença na sua vida. Não é? Na escola, na faculdade, para aquele colega que cola, você pode dizer: meu amigo, você pode seguir esse caminho aí, você tem direito, é um direito que você tem. Mas olha, Deus tem planos muito melhores para a sua vida. Ele não quer que você seja uma pessoa que dependa da cola, porque Ele tem muito mais para te dar. Ele tem inteligência, capacidade, poder para transformar você numa pessoa muito melhor. Gente, nós podemos fazer da palavra de Deus uma prioridade em nossas vidas em todos os momentos, não só com palavras, mas também com palavras. Não é?
Como disse um grande pensador em certa ocasião, né? Pregue o Evangelho de Cristo a tempo e fora de tempo. E se for preciso, use as palavras. Palavras não são prioridade. Não é? Às vezes as atitudes falam muito mais. Nós podemos suplicar ao Senhor, irmãos, que Ele opere através de nós, mesmo com as nossas limitações, que Ele toque em pessoas através das nossas vidas, que Ele desperte também nessas pessoas a fé, como fez com aquelas pessoas lá no princípio, que elas se inclinem para Cristo. Nós também podemos resgatar esse temor no trato com a igreja é de Cristo. Nós podemos ver no texto que os primeiros cristãos já tinham separado um lugar para reunião diária. A congregação deles ficava no alpendre de Salomão. E se o edifício não é a igreja, e não é, o cristão também não pode viver sozinho. Porque a igreja é corpo, e o corpo tem que estar junto. Né? Poderíamos aqui parafrasear um sacerdote brasileiro, né, dizendo assim: se nós juntarmos as miudezas, com as miudezas nós podemos fazer grandeza. Mas sozinhos, não podemos ir longe. Não podemos fazer muitas coisas. Nós devemos rejeitar a superstição, irmão, sem cairmos no abismo da superficialidade. Precisamos de Cristo, precisamos de temor, precisamos de fé, precisamos de poder, precisamos de fervor, mas também precisamos de equilíbrio. Foi Deus quem começou a boa obra em nós. Ele mesmo vai cuidar dessa boa obra até o fim, para que ela seja completada. Ele é que vai nos tornar legítimos, autênticos e também relevantes neste mundo. E quanto mais obedientes nós formos, mais eficaz será a nossa pregação. Porque um pai que é zeloso com as coisas de Deus, ele não precisa o tempo todo dizer para o seu filho que o filho tem que ir para a igreja. Porque o Espírito Santo faz a obra na vida do filho através do testemunho do pai. Mas se o pai diz: filho, você tem que orar mais, e o pai não ora, olha só que problema. Se a mãe diz para o filho: filho, você precisa ir à escola dominical, a mamãe não vai porque tem que fazer as unhas. Olha aí o problema. Como é que a gente vai resolver isso, irmãos? Não é? Como falei aqui um dia desse na escola dominical, quando meu pai dizia para mim: se eu pegar vocês com cigarro na boca, ai de você. E ele fazendo isso, ao mesmo tempo que ele dizia para a gente não fazer, ele fazia. Esse testemunho não tem valor. Então, irmãos, é bom que saibamos que nós vamos enfrentar a oposição de muitos inimigos do Evangelho, porque sempre há inimigos da cruz e da ressurreição. Mas, se nós escolhermos seguir o caminho da fidelidade a Deus, nunca seremos frustrados. O Senhor sempre vai nos honrar. Amém. Porque é uma promessa da sua palavra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos orar agora. Gostaria de pedir a você que ficasse de pé no seu lugar. Todos nós sabemos que os apóstolos não ficaram na prisão, né? À noite receberam uma visita inesperada e foram libertados. Vamos falar mais sobre isso no domingo que vem. Tá bom? Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite trazendo muitas inquietações, preocupações relacionadas a enfermidades. E eu gostaria de aproveitar esse momento, debaixo do imperativo dessa palavra, de interceder por você, pela sua cura, pela sua restauração. Nós não temos a autoridade que os apóstolos tinham, porque não há mais apóstolos. Não temos mais a mesma intimidade que aquela igreja do primeiro século tinha, porque somos outra igreja. Não temos mais a possibilidade de ver aquela abundância de prodígios e sinais, porque aquilo tinha um propósito específico de Deus para uma determinada época. Mas nós temos a certeza que o mesmo Deus que operava lá está presente em nosso meio nessa noite. E se Ele quiser, se aprover a Ele,
se for da sua vontade, Ele pode ouvir a nossa oração. Ele pode liberar a cura para a sua vida. Pode liberar a solução para as suas necessidades. E eu gostaria de interceder por você. Pense na sua necessidade nesse momento. E coloque aí com as suas palavras, mesmo silenciosamente, diante do Senhor. Diga: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso tanto de uma solução para essa situação. Eu quero orar por você, eu quero clamar ao Espírito Santo que estenda suas mãos, que derrame sua presença em sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que opere sinais e prodígios na sua vida nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui debaixo da Tua palavra que nós acabamos de ouvir. Deus Santo, enche o nosso coração de entusiasmo, de empolgação, ver o quanto o Senhor pode usar a igreja. Deus, não há nada mais poderoso, não há nada mais transformador que uma igreja que anda em comunhão contigo e uns com os outros. E Senhor, nessa noite nós estamos aqui dando testemunho dessa comunhão. Já acabamos de participar da mesa do Senhor e estamos confirmando os nossos votos de fidelidade com o Senhor e uns com os outros. E nesse contexto de comunhão, nós queremos te pedir, Senhor, estende as tuas mãos para curar. Em nome de Jesus, que os enfermos nessa noite que precisam, ó Pai, de um milagre sobre as suas vidas, que o Senhor possa liberar uma palavra de restauração. Deus Santo, não sabemos quais são as necessidades que aqui estão, mas o Senhor conhece, porque o Senhor sabe de cada vida que aqui está. Assim como o Senhor conhecia cada uma daquelas pessoas que eram levadas, até mesmo em macas, em leitos e de todas as maneiras, para pedirem ao Senhor e suplicarem por uma resposta. Assim como o Senhor conhecia cada uma delas pelo nome, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas aqui pelo nome. O Senhor sabe da necessidade de cada uma delas. E nós queremos te pedir em nome de Jesus, olha para essa necessidade. Estende as tuas mãos para reverter qualquer situação, ó Pai, humanamente irreversível nessa noite. A tua palavra nos instrui a orar pedindo a cura. A tua palavra nos instrui a orar pedindo a solução. Assim como ela também nos instrui a nos submetermos sempre à tua vontade, porque a tua vontade sempre é o melhor para nós. Então nessa noite nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos. Libera, Senhor, uma palavra de solução na vida do teu filho, da tua filha. Ó Pai, visita neste momento, Pai, aquela situação que está, ó Deus, neste momento nebulosa, onde não se vê nenhuma solução e nenhum sinal de que vai haver algo no futuro que possa mudar a situação. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor reverta, que o Senhor traga a resposta, a palavra de direção, a orientação para a mente do teu filho e da tua filha. Nós te pedimos, faça, Senhor, nessa noite aquilo que está além da capacidade humana e libera, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Nós te pedimos, assim como o Senhor fez no passado, faça novamente hoje. Visita o teu povo que aqui está. Senhor, como seria maravilhoso se todos nós aqui pudéssemos voltar para casa, levando uma resposta do Senhor. Uma palavra de direção, de orientação para as nossas vidas, que pudesse trazer um novo rumo durante esta semana, e nós pudéssemos dar testemunho e dizer: o Senhor fez, o Senhor mudou, o Senhor agiu, louvado seja o nome do Senhor. Mas, Pai, acima de tudo, nós te pedimos que o Senhor mude o nosso interior. Pai, há muitas coisas aqui dentro de nós que precisam ser transformadas. Ah, Senhor, se nós pudéssemos, se nós tivéssemos o poder, se nós tivéssemos força, mas não temos. Só o Senhor tem força, só o Senhor tem todo o poder, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode mudar o coração, a mente, só o Senhor pode mudar uma atitude, um pensamento, uma inclinação, só o Senhor pode transformar essas coisas. Então nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, faça isso também por nós. E ajuda-nos, ó Deus,
para que nós possamos entrar em sintonia com o Teu Espírito, para que recuperemos o temor diante da Tua igreja, para que recuperemos o temor diante da Tua presença manifesta no meio do Teu povo. Oh Deus, em nome de Jesus, usa-nos com autoridade, com poder para anunciar a Tua palavra, e que a Tua palavra em nossos lábios seja como um fogo que venha queimar toda iniquidade, que o Senhor nos dê autoridade espiritual, a partir do nosso comprometimento com o estudo da palavra, com a oração, com a consagração das nossas vidas. Oh Deus, nós Te pedimos essas bênçãos, e entregamos agora as nossas vidas em Tuas mãos. Oramos para que o Senhor faça que a Tua palavra seja eficaz, que ela se cumpra cabalmente em nossas vidas, que tudo isso também sirva para a glória e para louvor do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, pedindo que agora o Senhor nos leve de volta para casa em segurança, debaixo da Tua mão de poder. Oramos em nome de Jesus.